Edmar, obrigado, Coronel. Barroso, abre. Voltamos então ao vivo com a última palestra do nosso congresso online No Fire Brasil. Nosso coronel Paulo Barroso, que estava ali numa luta danada para conseguir arrumar o seu notebook, que deu pau ontem, mas está aqui com a gente. E eu queria, antes disso, agradecer aos nossos patrocinadores, os nossos parceiros, a Equilíbrio Equipamentos, a Kiron Digital, a GMG Ambiental e a nossa equipe do Mais Floresta, que está ajudando na divulgação e que daqui a pouco vai estar divulgando esse vídeo, essas palestras no nosso site maisfloresta.com.br. E agora eu vou chamar aqui ao meu lado, Coronel Barroso. Boa tarde, meu xará. Boa tarde, Paulo Cardoso. Boa tarde a todos aí que estão assistindo o Congresso No Fire, né? E eu quero já de antemão agradecer a oportunidade de a gente poder estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência, né? E agradecer a audiência aí. Tem bastante gente aí assistindo, né, Paulo? Isso é importante, é um tema bastante relevante e que quanto mais gente tiver participando e se envolvendo com esse tema, a gente vai conseguir reduzir a ocorrência desse tipo de evento. Foi uma luta arrumar seu notebook hoje, né, vó? Uma correria. Sim, tive uns probleminhas técnicos aqui na minha máquina, mas consegui resolver hoje de manhã. E agora já estou pronto, meio que em cima do laço, mas consegui cumprir o quadro horário. É isso aí. Mas é quem trabalha com combate e prevenção de incêndios florestais é assim mesmo. É tudo na correria e a gente resolve. E eu queria agora só pedir para você, então, compartilhar a sua apresentação na sua tela aí. Sim, Aqui já vou embaixo no fazer share screen agora. aí. Deixa pronto aí, vamos lá. Tá ok? Tá vendo a primeira ou não? Tá entrando, momento. Agora só compartilhar ela inteira para a apresentação Isso, eu vou fazer aqui já, peraí. embaixo. Pronto, tá ok? Espera aí, tá entrando para mim aqui ainda. Demora um pouquinho sempre. Bom, enquanto isso, eu só dividir, falar com o pessoal aqui, ó. Luiz Alberto Batista de Moraes, fim de semana de muita paz a todos, evento memorável, parabéns a todos. Sebastião Santos, parabéns, ele não entrou ainda. Parabéns a todos os palestrantes também, agradeço muito em vocês dividirem essas experiências e o trabalho dos senhores. O Ricardo Marques Barreiro, parabéns ao Paulo e todos os palestrantes. O Tamer Leme, parabéns a todos, evento excelente, muito obrigado. Ainda não entrou, clica de novo Não? na Vamos ver o que tacinha aí. aconteceu. Peraí, Clica aí. peraí, eu vou já abrir ela Só de está uma vez faltando. lá. Está compartilhada a tela inteira. Não tá... Ouve Tá aí, agora nosso na tela diretor. inteira? Vê se tá indo. Não Ainda foi? não. Tira e volta. Tá ok Aí o agora? Kleber Ribeiro, vamos lá. Kleber Ribeiro, boa tarde, comandante Barroso. Compartilha de novo, vamos ver. Peraí então, peraí, só um minuto. Bota no Zoom, é. Tá, vamos ver aqui. Share screen, vamos lá. Tá, deixa eu só abrir ele aqui primeiro. Vamos lá. Peraí. Apareceu ou não? Ainda não. Papai do céu. Aí. Vamos lá, agora foi? Vamos lá.
Vamos ver, tá entrando, tá entrando. Agora vamos lá para compartilhar. Foi, Clica não? aí. Não. Para mim tá parecendo que foi. Você tá com Aí. duas telas ou uma tela só? Eu tô com uma só. Ah, então. Eu vou, eu vou, eu vou parar Bom, é novamente isso aí. aqui. Nós estamos ao vivo. Depois eu edito essa parte. Vai ficar. Vamos lá. O pessoal está Eu acho que agora esperando a vai, gente. hein? Agora vai. Oi, Atenção. oi. É... Vamos Bom, não lá. vou perder mais tempo, não, Coronel É isso Barroso. aí. Parece que é sua, o tempo é seu. Vamos lá. Não, gente, vamos lá. Meu nome é Paulo Barroso, já foi apresentado, né? Eu sou engenheiro florestal, mestre na área de defesa e segurança civil. Atualmente estou coordenando a Comissão de Estudos Especiais da ABNT, que trata da. Nós vamos estar elaborando a primeira norma brasileira na área de segurança contra incêndios florestais, e eu também sou coronel da reserva aqui do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Mato Grosso. Vamos então falar desse tema, que é extremamente importante, é o tema principal do Congresso, que são os incêndios florestais. Vamos falar então a proteção, né, como uma ferramenta para mitigar os incêndios florestais. E a gente fala mitigar porque, na verdade, a gente não consegue evitar 100% da ocorrência de incêndio, mas também mitigar a ocorrência e também o impacto desse evento no meio ambiente. Vamos lá. Opa, espera aí. Próximo slide. Vamos lá. Então, vamos seguir esse sumário, uma breve introdução, falar incêndios florestais versus desastre, né? Fazer esse comparativo. Quais são as ações institucionais que estão ocorrendo no Brasil nos últimos anos? Planejando para se proteger e, por fim, as considerações finais. Vamos lá. Então, se a gente olhar um pouquinho atrás, né? Nosso passado recente, a ONU estabeleceu, através da Estratégia Internacional para a Redução dos Desastres, um marco de ação Diogo, que perdurou entre os anos 2005 e 2015 e tinha 5 principais objetivos: garantir que a redução do risco de desastre seja uma prioridade, né, naquela época, alerta precoce aos eventos extremos, construir a resiliência das comunidades, compreender e reduzir os fatores de risco e fortalecer a efetividade da resposta. Dentro desse contexto, as inúmeras serviços de defesa civil mundo afora começaram a seguir essa orientação, né? E cada um dentro da sua especificidade estabeleceu critérios. No Brasil, no ano 2012, foi estabelecida a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e lá dentro nós temos um incêndio florestal caracterizado como desastre, dentro do Código Brasileiro de Desastre, o COBRAD. E aí, esse levantamento, nesse período de 2005 a 2015, isso aí eu não estou falando só de incêndio florestal, esse relatório da ONU a respeito do Marco de Ação de Diogo fala de todos os desastres. Durante esses 10 anos, nós tivemos mais de 700 mil pessoas que morreram decorrente de desastres. Mais de 1,5 milhões ficaram feridas, mais de 23 milhões ficaram desabrigadas, 1,5 bilhões de pessoas afetadas e mais de 1,3 trilhões em perdas econômicas. Então, a gente percebe, né, claramente, por conta desse estudo que a ONU fez, que nós temos que tratar as hipóteses de desastre com a devida importância em razão do dano e do prejuízo que ela causa a toda a sociedade, ao meio ambiente e à economia. Vamos lá. E aí, passaram esses 10 anos, foi lançado o marco de Sendai, que é uma outra cidade japonesa, esqueci de falar, Hyogo é uma cidade do Japão, e lá foi apontado exatamente que é urgente e fundamental prever, planejar e reduzir o risco de desastre a fim de proteger de forma mais eficaz as pessoas, comunidades, países, meios de vida, saúde, patrimônio cultural, patrimônio socioeconômico, sistemas, fortalecendo assim a sua resiliência. E aí, outros 4 objetivos foram colocados: prioridades de ação, compreensão do risco de desastre, fortalecimento da governança do risco de desastre para gerenciar o risco, investimento na redução do risco de desastre para resiliência, melhoria na preparação para desastres a fim de providenciar uma resposta eficaz e reconstruir melhor em recuperação, reabilitação e reconstrução. Isso eram as prioridades de ação do Marco de Sendai, que ainda perdura esse marco, vai até o ano 2030. Então, a ONU, por meio da Estratégia Internacional de Redução de Desastres, recomendou aos países que tomassem essas ações, e boa parte dos países tem feito isso. Então, vamos falar um pouquinho do que tem sido feito no Brasil. Bom, você fala de incêndio florestal e desastre, Barroso. Como assim? Então, a gente olha nos noticiários e a gente percebe que os órgãos governamentais também têm entendido assim,
Olha aí, ó. Estudo, aí vamos falar especificamente do desastre incêndio florestal, dessa hipótese de desastre. Estudo da ONU sobre incêndios florestais aponta que é hora de aprender a conviver com fogo, aprender a viver com fogo. Isso é do ano 2022, o relatório do PNUMA. Aqui no G1 nós temos, fala de um incêndio florestal de 2017, todos devem lembrar desse trágico episódio, período. O incêndio florestal deixa 62 mortos e 59 feridos em Portugal, isso no dia 17/6/2017. Uma outra notícia a respeito da Austrália: incêndios na Austrália liberam tanta fumaça quanto uma erupção vulcânica, né? E mais recentemente, né, inclusive o Coronel Rabelo, nosso companheiro de trabalho aqui no Pantanal, já falou muito bem a respeito do que aconteceu no Pantanal e do que está acontecendo. Estudo aponta que 26% da vegetação do Pantanal foi devastada nos incêndios de 2020 e mais de 10 milhões de animais morreram, né? Então, a gente percebe, sim, que o incêndio florestal ele é uma hipótese de desastre no nosso país e ele se caracteriza como desastre em razão de forma bastante simples do que está sendo apontado nessas matérias jornalísticas e também através de estudos técnicos científicos. Tá bom, mas quais são as ações institucionais que vêm sendo feitas aqui no nosso país? A nível federal, nós temos o Ministério do Ambiente, que é o principal responsável para tratar dessa pasta. Nós temos duas instituições, duas autarquias dentro do Ministério do Ambiente. Uma é o Previfogo, subordinado ao IBAMA, que trata especificamente, cuida das terras indígenas e projetos de assentamento federal. E outra autarquia, o ICMBio, que trata das unidades de conservação federal. Hoje, eles têm implementado, já na prática, né, o manejo integrado do fogo, que é uma estratégia extremamente importante, não só para tratar da questão da prevenção aos incêndios florestais, ele tem outros aspectos, é uma estratégia holística que atinge, tem vários objetivos envolvidos, mas como a gente está falando de incêndio florestal, vamos focar nessa parte do manejo integrado do fogo. E nós temos aí, no Congresso Nacional, tramitando uma proposta de lei, que é a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, proposta com um número mais recente, 18/2022, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, ainda falta passar pelo Senado, ser aprovado no Senado e seguir para a Presidência da República para a sanção. Então, isso vai, com certeza, capilarizar essa estratégia também, né, de prevenção aos incêndios florestais, que hoje está sendo praticamente aplicada somente nas unidades de conservação e algumas terras indígenas que o Previfogo atua. Ainda a nível federal, nós temos aí no Ministério da Justiça, por meio da Senasp, a Operação Guardiões do Bioma, que tem reunido bombeiros militares de todo o Brasil, né? Montado um grupo de especialistas com ações rápidas de resposta e fiscalização. E temos também, lógico, o trabalho da Defesa Civil Nacional e capilarizando a nível de Estado e a nível de municípios, por meio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Então, nós temos a nível federal 3 ministérios que tratam especificamente desse assunto. E a nível estadual? Gente, a minha animação não ficou muito boa, desculpa. A nível estadual, nós temos os Corpos de Bombeiros Militares, nós somos 27 Corpos de Bombeiros Militares, a Liga Bom representa todos esses corpos de bombeiros. Dentro da Liga Bom, nós temos um Comitê Nacional de Gestão de Incêndios Florestais, foi criado no ano 2019. Esse comitê reúne especialistas de cada corporação que fazem alguns desenhos e entregam algumas propostas para as corporações, para a Liga Bom, que distribui para as corporações. Isso também é compartilhado, né, e fomentado junto ao governo federal e aos respectivos governos estaduais. E os bombeiros têm trabalhado entendendo que é importante trabalhar sistema de proteção contra incêndio florestal por bioma. O Brasil tem 6 biomas distintos, cada um tem características bastante peculiares, não só características fitofisionômicas, mas também características sociais, econômicas e ambientais próprias. Então, nós temos aí a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. E aí, os corpos de bombeiros, né, por meio do Comitê Nacional de Gestão de Incêndios Florestais, escreveram propostas para a criação do CISPROCIFAL, que é o Sistema de Proteção contra Incêndio Florestal da Amazônia Legal. Isso foi feito em 2020. Em 2021, foi entregue à Liga Bom e ao governo federal, os respectivos estaduais, o CISPROCIF Pantanal. Em 2022, foi entregue o CISPROCIF Cerrado, né? Entregue para quem? Entregue à Liga Bom, a presidência da Liga Bom distribuiu aos comandantes de cada corporação desses biomas, que, por sua vez, levaram também ao conhecimento dos governadores, e a Liga Bom, a presidente da Liga Bom, encaminhou isso à presidência da República. E agora nós estamos escrevendo os demais sistemas de proteção contra incêndios florestais por bioma. Próximo aí deve ser a Mata Atlântica, Caatinga e o Pampas.
E ainda a nível estadual, nós temos aí as OEMAs, Organizações Estaduais de Meio Ambiente. Nós temos uma representação, a ABEMA, né, a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, representa essas organismos estaduais, e eles têm construído, aonde tem ocorrência de incêndio florestal de médio ou grande magnitude, tem sido construído planos estaduais integrados de prevenção e combate a incêndios florestais, envolvendo o setor público, o setor privado e o terceiro setor. Vou trazer um exemplo aqui do Mato Grosso, é o estado que eu moro, que eu resido, Então, você vê aqui que foi criado aqui no Mato Grosso há muito tempo atrás, na verdade, tem mais de 10 anos, o Comitê do Fogo, e esse Comitê do Fogo é dentro da SEMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e ele reúne todos os agentes, todas as agências, né, que têm alguma correlação com a atividade de incêndio florestal, seja de forma preventiva ou em forma de resposta, e até de reconstrução. Então, temos entidade de classe, setor privado, o setor público, terceiro setor, enfim. Reúne todo mundo aí e constrói esse plano de forma integrada. E aí, terceiro setor está fazendo o quê nesse cenário? Também está atuando, como sempre atuou. Então, nós temos inúmeras ONGs aí, nós temos o SOS Pantanal, que fez um trabalho fantástico no Pantanal pós-incêndio, e está fazendo ainda, Instituto Curador Mudo, que está trabalhando com brigadas indígenas, dentre outros assuntos, o Instituto Socioambiental, que trabalha com os indígenas aqui na região norte do nosso país, tem o grupo, o GRAD, que trabalha na resgate de animais, enfim, Funatura, SOS Mata Atlântica, MAP Biomas, que traz informação relevante para a gente poder fazer os nossos planejamentos, a Fundação Bunge, Instituto Ciência Vida, a TNC, enfim. Tem inúmeras organizações não governamentais que estão atuando também dentro desse cenário para prevenir e, eventualmente, dar resposta aos incêndios florestais, tudo associado a esses planos integrados dentro das organizações estaduais de meio ambiente. Tá, e aí nós temos, então, dentro dessas ações institucionais, nós podemos elencar duas estratégias de proteção. Primeiro, é o manejo integrado do fogo, que essa estratégia pode ser aplicada em biomas que são dependentes ou propensos ao fogo, e a gente pode enumerar nos 6 biomas 4 que tem essa característica, então, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, que ainda está passando por alguns estudos, e os Pampas, e nós temos aí o PPCIF, que é o Plano de Proteção contra Incêndios Florestais, que são aplicados em todos os biomas, né? Inclusive naqueles que são sensíveis ao fogo, são aqueles que não podem ser submetidos, né, sob queima prescrita ou o fogo controlado, porque pode causar um dano irreversível a esse tipo de bioma quando ele se encontra na forma natural, né? Boa parte das nossas florestas da Amazônia continuam preservadas, então a gente não pode fazer uso do fogo para evitar que ocorra incêndio. E a gente vai trabalhar em cima disso, né? Então, vamos passar para o penúltimo item da apresentação, planejando para se proteger. Então, eu trouxe aqui o significado da palavra proteger, é um verbo, né? Então, vou ler só o primeiro aqui, o item 1, esse é o dicionário Oxford Language. Proteger, cobrir-se com alguma coisa ou abrigar-se em algum lugar para que fique a salvo de perigos ou fatores externos. Esconder-se, né? Verbo transitivo direto. Dar proteção, amparo, ajuda material, assistência médica. Então, eu trouxe um exemplo aqui que não seria o ideal, né? Quando a gente se deparar com incêndio, nós utilizarmos a Fire Shelter. É um equipamento que você tem uma proteção contra fogo, na verdade, é uma relativa proteção, né? E não seria o ideal a gente se proteger dessa forma quando acontecer um incêndio, né? Eu trouxe um exemplo aqui só didático, né? Na verdade, só para fazer uma piada. Então, a gente tem que se preparar melhor, se planejar para fazer um planejamento para fazer essa proteção. E aí nós temos aí o trabalho que está sendo desenvolvido na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em 2020, foi criado o SCB-24, Subcomitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio Florestal, e em 2021, esse comitê reuniu inúmeros especialistas, bombeiros militares, bombeiros civis, brigadistas, florestais, ICMBio, Preve Fogo, universidade, pesquisadores, representantes de organizações estaduais de meio ambiente, setor privado, ONGs, e elaboramos aí e publicamos a prática recomendada 1014, que é um guia de requisitos básicos para a prevenção e combate a incêndios florestais. Na verdade, isso não é uma norma, é apenas uma PR, né, como foi denominada, a prática recomendada, que seria uma orientação básica para tratar dessa questão dos incêndios florestais aqui no nosso país. Então, foi o primeiro trabalho desenvolvido pela SCB-24, e isso é uma informação técnica padronizada. O que a ABNT faz é padronizar a informação técnica e com conteúdo produzido por especialistas altamente qualificados, com experiência de campo, e é o que a gente vem fazendo, e estamos fazendo agora, né?
eu estou tendo a honra, né, de poder coordenar essa comissão de estudos especiais, que tem o nome de CE 105001, que trata especificamente descreve os requisitos para se elaborar e estruturar um PPCIF, Plano de Proteção contra Incêndio Florestal, para uma determinada área rural, seja ela pública, e aí pode ser área protegida, unidade de conservação, terra indígena ou comunidade tradicional, e também para a área privada, que sofra alguma ameaça do tipo de evento, do caso incêndios florestais. E aí a gente tem alguns capítulos, essa norma está sendo escrita, né? Nós já estamos praticamente na parte final, então são 5 capítulos, primeiro trata do estudo preliminar e diagnóstico, segundo, planos de prevenção, o terceiro, sistemas de detecção e comunicação, o quarto, sistema de combate, ações de registro pós-fogo. Vamos falar rapidamente a respeito disso antes, dei uma clicada aqui, então, a ABNT, geralmente, essa norma é aplicada, né? Os corpos de bombeiros podem adotar essa norma ou não, né? Para poder fazer porque a norma, na verdade, é recomendatória, bem lembrado aqui, ela não é uma norma obrigatória, nem todas as pessoas têm que aderir a ela, não é obrigatória, é recomendatória, e os corpos de bombeiros podem adotar essa norma como uma forma de orientar, principalmente, o gestor de área ambiental, né? Em área rural, obviamente, né? E também na interface urbano-rural, para que ele siga o que preconiza, o que recomenda essa norma. Vamos falar rapidamente aqui qual é a filosofia dessa norma, seguir o ciclo do PDCA. Então, a gente entende, né? A BNT entendeu, os técnicos da BNT entenderam que tem que ser feito a melhoria contínua de um plano. Então, quando a gente escreve um plano, a gente tem que estar o tempo todo revisando ele, né? Então, o ciclo geralmente é um ciclo anual, a gente tem o ciclo das chuvas, o ciclo da seca, alguns períodos de veranico que ocorre, pode acontecer alguns incêndios, mas aqui, principalmente na região centro-oeste e norte, e até Nordeste, a gente tem um período bem definido de incêndio. Então, a gente tem uma fase mais crítica, e aí, quando termina essa fase crítica, a gente passa por uma revisão do plano para que a gente possa corrigir. Então, essa é a filosofia do PPCIF, que é o ciclo do PDCA. E o objetivo dessa norma, né, que a gente está escrevendo, vai ser a primeira norma, é atender os requisitos legais, obviamente, facilitar a identificação das causas dos incêndios florestais e suas soluções, melhorar a performance da proteção contra incêndios florestais, melhorar a eficiência de aplicação dos recursos para a proteção contra incêndios florestais. E ele é composto de alguns elementos. Então, o PPCIF ele tem alguns elementos. Então, esse estudo preliminar que a gente faz, a gente vai verificar, tentar identificar as causas, a época de ocorrência, locais de ocorrência, classe de combustíveis, zona prioritária, e, a partir daí, estabelecer um plano de prevenção dentro de um sistema de detecção para que a gente possa efetivar um combate efetivo e ter um bom resultado. E ao final disso tudo, fazer o registro para a gente poder avaliar a eficiência do plano e fazer a melhoria contínua dele ano após ano. Então, nos aspectos preventivos, temos prevenção estrutural e não estrutural. Prevenção estrutural é construir alguns preventivos na área rural. Então, são aceros, sistema de acesso, sistema de compartimentação por talhões, sistema de mananciais e abastecimento, proteção a áreas edificadas, redução de material combustível por meio de queimas prescritas e controladas, quando possível, e silvicultura preventiva. E os aspectos preventivos não estruturais, basicamente, é fazer educação ambiental com a população local e do entorno da área ser protegida, campanhas orientativas e educativas, alerta de risco de incêndio, isso foi falado mais cedo, o pessoal daqui não tem uma forma de fazer uma predição de incêndio, e isso pode facilitar a questão do alerta do risco de incêndio, e criar a comunidade resiliente ao fogo. Você lembra que eu falei da Estratégia Internacional para a Redução de Desastres, que um dos objetivos dele é esse, criar a comunidade resiliente a tipo de desastre daquela região? No caso, uma região que ocorre muito fogo, que ocorre muito incêndio, essa comunidade tem que ser resiliente ao fogo. E aí temos que passar, obviamente, pelo sistema de vigilância. Nós temos então a vigilância fixa, a vigilância móvel, que pode estar sendo feita por drone, por algum tipo de plataforma aérea, e a vigilância automática. Então, nós temos aí inúmeras empresas e serviços que podem se prestar a prover a atender o sistema de vigilância. Sistema de comunicação interna, dentro de uma área, a gente tem que ter, basicamente, rádio comunicação, o celular, se tiver sinal de internet em toda aquela área protegida, se tiver uma internet melhor, e algum aplicativo de rede. E a nível externo, nós temos a internet, o celular, e tem também para áreas que não tem sinal de celular, o celular satelital. Sistema de apoio ao combate. Precisamos de pessoas, que são os próprios brigadistas, equipamentos,
e veículos, né? Também podemos contar com o apoio de aeronaves e temos, sim, importante, muito importante, isso está dentro da nossa norma, a questão da segurança das operações, né? Sistema de apoio ao combate, brigadistas, falamos um pouco de capacitação, a gente tem que ter uma capacitação básica para o brigadista, não adianta falar com ele meia hora e achar que dá um equipamento para ele, uma pessoa, e falar, vai lá combater incêndio, que a gente está botando essa pessoa em risco. Então, a norma preconiza uma capacitação mínima. Lógico, obviamente, o brigadista tem que ir para o combate com um EPI florestal básico, completo, e saber utilizar esse equipamento, por isso que ele tem que passar por uma capacitação, né? Em nível de equipamento, nós temos equipamentos de uso individual, de uso coletivo, de uso manual e material motomecanizado. Isso é o que a gente encontra aqui no mercado brasileiro, até a nível mundial, os tipos de equipamento para trabalhar na resposta aos incêndios florestais. E precisamos de veículos. Então, veículos leves, transportam até 500 litros de água, médio de 500 a 1.000 litros, pesado de 1.000 a 1.500 litros, e transporte de brigadistas, né? Então, precisamos ter um veículo adequado que possa fazer transporte dessa tropa de forma segura e possa chegar o mais próximo possível do incêndio. Então, tem que ser veículos, todos têm que ser, a princípio, 4x4. Tudo depende do terreno que ele vai atuar. Aeronaves, temos aeronaves de asa rotativa, são os helicópteros de asa fixa, essas são as aeronaves de combate, aeronave para transporte de tropa e aeronave de comando de operações. Na verdade, não estamos inventando a roda, isso já acontece mundo afora, a gente só trouxe isso para dentro da nossa norma brasileira. E medida de segurança. Então, estamos estabelecendo o protocolo VAS, que é baseado, né? Ele foi adaptado por um tenente do Bombeiro de São Paulo, ele faz parte do nosso grupo, Tenente Santana, agradeço a ele trazer essa contribuição para a nossa norma. O protocolo VAS, que fala de vigilância, aproximação, comunicação e escape. Então, tudo isso, na verdade, é uma adaptação do protocolo LASS, que é muito utilizado aí na Europa, e a gente trouxe isso há um tempo atrás para o Brasil, e estamos padronizando isso a nível nacional. E o GT5, nosso grupo de trabalho 5 da CE 105, está elaborando ainda o texto que vai tratar do registro de ações pós-fogo. Então, são os relatórios de ocorrência de incêndio florestal, incluindo a informação de pessoal, equipamento, veículo empregado, cicatriz do fogo, custo da operação, enfim, informações importantes para que a gente possa avaliar a performance do plano. E dentro dessa performance, ver se está tendo efetividade o nosso plano de proteção contra incêndio florestal em todos os seus aspectos que foram colocados, que estão sendo colocados por capítulos, né, dentro da norma. Nós vamos poder verificar, corrigir e agir, né? E com isso buscar a melhoria do plano de proteção contra incêndios florestais por meio da análise dos gestores da área a ser protegida, da organização que está aplicando esse PPCIF. Tá bem, Barroso, então vamos para as considerações finais. Quais são os benefícios com a implementação de um PPCIF? Primeiro, com certeza, sem sombra de dúvidas, temos maior proteção contra incêndios florestais em áreas rurais. Se nós não tivermos um plano para se proteger do incêndio, quando ele acontecer, nós não vamos ter como agir, como enfrentá-lo. O ideal é que ele não ocorra. No entanto, por mais que a gente tenha um plano, isso não vai evitar 100% dos incêndios. Um momento ele vai acontecer. Quando ele acontecer, a gente vai ter condições de controlar e debelar ele de forma mais efetiva, mais rápida, com menos dano, com menos prejuízo, com menos dano ambiental, social e prejuízo, com menos custo, com menos trabalho, né? Otimizar os nossos recursos. Isso reduz também a taxa de seguro para aquelas áreas ambientais que têm algum tipo de seguro, principalmente produção agrícola, mitiga o prejuízo dos incêndios, decorrentes dos incêndios florestais. Se tem uma área menor atingida, vai ter menos prejuízo. Atenua, né? Isso é uma atenuante na responsabilização. Então, se hoje nós temos a legislação dura na área ambiental, então se um incêndio inicia na sua área e você não tem nenhum plano de proteção, se você não tomou nenhuma medida para debelar esse incêndio, você, além de ser responsabilizado pelo incêndio, isso pode ser uma agravante. Então, quando você tem alguma resposta ou um plano de proteção validado pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, isso vai atenuar a responsabilização, né? Até talvez o valor da multa, né, que possivelmente você possa receber.
A gente pode incrementar o valor das commodities, né, o do rebanho, isso para quem é produtor agrícola, né, agropecuário, então ele pode, no futuro, receber algum benefício por ter esse plano, agregar um valor à carne dele, dizendo que a carne é oriunda de uma área protegida contra incêndio, que não queima a sua reserva legal, ou a soja, ou o milho, ou a cana está dentro de uma área que tem uma reserva legal que não ocorre incêndio há tantos anos. Então, tudo isso pode colaborar e a gente está trabalhando para isso acontecer no futuro próximo. E o mais importante, facilitar na hora do combate, né? Incêndio florestal é a ocorrência que mais causa fatalidade em bombeiros no mundo. E eu falo bombeiro incluindo todo mundo, brigadista, bombeiro militar, bombeiro civil, voluntário, indígena, enfim. Então, se ela é a ocorrência que mais causa fatalidade, já foi falado isso também ao longo do dia, alguns palestrantes falaram, quando facilita o combate, facilita a vida do combatente, né? Então, esse plano vão facilitar a vida do combatente. Isso eu falo isso com um pouquinho de experiência que eu tenho, porque eu passando pelo Corpo de Bombeiro do Mato Grosso, situações que eu falei, puxa, se tivesse alguma coisa aqui, facilitaria muito o nosso trabalho, algum preventivo, e não tinha. Muitas vezes perdia, a maioria das vezes a gente perdia o combate para aquela frente de fogo, porque não tinha os preventivos adequados. E eu gosto muito de fazer uma comparação. Tentem imaginar um shopping center sem preventivos, um shopping center sem extintor, sem hidrante de parede, sem brigadista, sem iluminação de emergência, sem saída de emergência. Se tiver um incêndio lá dentro com 500 pessoas, com 5.000 pessoas, muito provavelmente vai ter muita gente ferida e morta. Porque se você não tem os preventivos, você não consegue controlar um simples princípio de incêndio. E todo incêndio, a gente sabe, começa pequeno, segundo o professor Ronaldo Viana Soares, e depois de um determinado tamanho, ninguém consegue controlá-lo. A gente só assiste. Foi o que a gente viu no Pantanal em 2020. Assistimos o fogo consumir tudo. A gente não conseguia controlar e extinguir aquele incêndio. Malemar proteger algumas áreas, como residências, algumas áreas de relevância ecológica. Com muito sacrifício, muito custo, muito dano, né? E muito sofrimento de quem estava lá combatendo e assistindo aquilo tudo. Então, a gente tem que facilitar nossa vida. E, claro, obviamente, com a implementação de um PPCIF, teremos uma proteção efetiva contra incêndios florestais, né? Então, são inúmeros fatores que colaboram. Estratégia do MIF, estratégia de PPCIF. Eu acredito que com essa linha de trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no nosso país, a gente consiga, assim, mitigar a ocorrência de incêndio florestal por meio da proteção, né, das áreas que têm que ser devidamente protegidas contra esse tipo de evento. Então, eu trago aqui o fechamento da minha palestra, tem meu contato aí, o meu nome é Barroso, eu tenho uma empresa, que é a Barrosoff, né, a proteção contra incêndios florestais. Barrosoff é flora e fauna, ou na versão em inglês é Firefighter, e eu recomendo que a gente se proteja contra os incêndios. Já elaborei planos de proteção para os 3 biomas aqui do Mato Grosso, Cerrado, Pantanal e Amazônia, e a gente, graças a Deus, está tendo sucesso com a implementação desses planos. Agradeço a todos a atenção dispensada e estou aqui pronto para responder o que vocês desejarem saber, e eu puder responder. Vamos lá, então. Muito obrigado, Coronel Barroso. Sei que foi uma correria lascada para você estar aqui hoje, né? Correr atrás de técnico para resolver o problema do seu notebook, tá? Mas eu vou fazer a primeira pergunta, eu vou fazer. Seguinte, aprovada as normas técnicas da ABNT, qual que é o próximo passo? Divulgar, trazer todo mundo para a discussão, ensinar? Qual é o próximo passo? Então, na verdade, vamos finalizar a elaboração dessa norma. A previsão nossa é para julho, no máximo mês de agosto, e aí ela vai ser formatada pelos técnicos da ABNT e colocada sob consulta pública. Isso é importante destacar. Então, os especialistas vão poder ler essa norma e opinar, sugerir incremento ou alteração do que foi escrito, certo? Pessoas, é aberto ao público, entra no site, faz os seus apontamentos, se for necessário, se achar que é o caso, a gente vai avaliar isso tudo, ver se é o caso de incluir, alterar alguma coisa, e publica a norma. Publicou a norma, ela está disponível para quem quiser aderir. Então, ela não é obrigatória, como eu falei, ela é recomendatória, né? Quem quiser aderir, vai aderir. E, inclusive, as corporações, as instituições públicas também podem adotar a norma como uma referência para proteção contra incêndios florestais nas áreas rurais, né? E até mesmo nas unidades de conservação do Estado, né? A nível federal já se tem uma política que trabalha sobre isso, inclusive está na iminência de ser aprovada, que é a
Política Nacional de Manejo Estragado do Fogo, e que também tem lá, sim, alguns preventivos que serão obrigatórios dentro de unidade de conservação e área protegida, dentro das áreas protegidas. Mas a instituição, a empresa, o organismo que desejar, a organização, a gente está usando até esse termo, né, na norma, a organização que desejar adotá-la, vai ter que entender como é que ela funciona e aplicar, procurar um profissional qualificado, recomendando os profissionais da área ambiental ou que tem experiência nessa área de prevenção e combate a incêndios, e a ideia é que sim, que se formate algum tipo de capacitação, né, para que as pessoas aprendam, né, os especialistas, né, os técnicos, aprendam a usar essa norma e aplicá-la da forma adequada no terreno, fazendo o planejamento aplicando no terreno e passando, lógico, pela validação das corporações bombeiro militar, que são os organismos responsáveis para aplicar essa norma, assim como as organizações estaduais de meio ambiente. Vamos lá, o Rafael Gava Barroso é um grande mestre. Marcos de Jesus Santos, boa tarde, de Vitória da Conquista, Bahia. Marcos Jesus complementa, tema importantíssimo, parabéns. Carlos Renato, tem um positivo aqui. O Luiz Alberto Batista de Moraes, engenheiro florestal da Lei Paraíba, Minas Gerais. Como as características os definem, todas as suas normativas deveriam ser baseadas em seus biomas. E né, Barroso? Sim, na verdade, o que acontece? A norma que nós estamos escrevendo na BNT, ela é genérica. Cada bioma tem a sua particularidade. Então, vejam que essa é a primeira norma brasileira na área de incêndio florestal que nós estamos escrevendo. Dela, vamos dobrar inúmeras normas. Norma de capacitação de brigadista, norma de equipamento de proteção individual, embora já esteja praticamente definido na PR e vai estar redefinido nessa norma, tipo de especificação de veículo leve, médio e pesado, sistema de comunicação e, lógico, as particularidades de cada bioma. Né? Mas isso, como é a primeira norma, ela tem que ser meio guarda-chuva, um pouquinho mais genérica, mas ela é mais específica, e obviamente tem que ser, porque ela fala de plano de proteção contra incêndio florestal, do que a PR, porque a PR não é uma norma. Né? Então, à medida que a gente vai... e outra coisa, a norma, quando ela é publicada, ela é passível de ser alterada no futuro. Ela pode ser revisada. A norma ela é viva. Então, ela não é engessada, fez a norma, não muda mais. Ela pode ser modificada, pode ser alterada, pode sofrer algum incremento. Então, pode ser uma norma que saia logo depois dessa, falando especificamente PPCIFs no bioma Amazônia, PPCIFs no bioma Cerrado, PPCIFs no bioma Pampa, por exemplo. Né? A gente ainda não pensou a respeito disso. Ainda estamos trabalhando nessa primeira norma. Dessa, com certeza, se desdobrarão inúmeras, dezenas de normas que a gente precisa estabelecer aqui no Brasil para padronizar a linguagem, padronizar o procedimento, que fica muito mais fácil da gente trabalhar e a gente ir aprimorando essa norma para que no futuro a gente tenha uma norma consistente, daqui a 5, 10 anos, uma norma definitiva aí para o nosso país poder mitigar a ocorrência de incêndios florestais. Vamos lá, então. A Wendy Santos, palminhas aqui. O Rafael Oliveira, ótima palestra, parabéns à organização. Roberto Martoni Oliveira, show de bola. Tudo que eu estava precisando para a inspiração do meu TCC. Que bom. Paulo Henrique Gomes, parabéns. O Daniel Macedo, muito bom. Sebastião Santos, muito bom, Paulo. Coronel Barroso, muito produtiva, parabéns, Paulo, pelo grande evento. Cândido Simões, parabéns, Barroso, ótima apresentação. Freitas Moisés, Freitas Ventura, boa tarde. Freitas Cachenhe, Wambo, Angola, tá falando de Angola. Eu acho que eu falei rápido demais, né? Português aqui. Não, vai ter de legal. O Cândido Simões, parabéns, Paulo, equipe, mais um grande evento realizado por vocês, sucesso. Almir Mota, parabéns, Barroso, uma grande aula, muito top. Kleber Ribeiro, capitão. Kleber, parabéns, Coronel Barroso. Mais uma vez abordou com excelência um conteúdo que é extremamente complexo. Kleber está escrevendo a norma com a gente. O Kleber está lá escrevendo. O Rafael, o Kleber está com a gente lá na norma. Capitão Kleber. Eu que agradeço eles. Roberto Mardono Oliveira, Barroso, você acabou de ser responsável pelo meu TCC. Como faço contato com você? Tem meu número aí, depois projeta de novo meu número aí, pode procurar que eu ajudo. Quer dizer, eu ajudo não. Vou colocar qual é o seu e-mail aqui, vou colocar aqui já. Barrosoff, bombeiro, Barrosoff, bombeiro, @gmail.com.
Ponto com. barrosoffbombeiro@gmail.com. Tá aí, ó, Barroso, off tudo junto, bombeiro@gmail.com. Tá aí, ó. Jorge Luiz Bergman, obrigado pela apresentação. Antônio Carlos Batista, parabéns, Paulo. E já estamos no adiantado da hora, já passamos 15 minutos. Professor Batista, olha, posso deixar Paulo Cardoso, por favor, só 30 segundos. Vamos lá. Eu quero agradecer, Não, rapidinho, 30 segundos, a organização, óbvio, eu quero agradecer aqui ao professor Ronaldo Viana Soares e ao professor Antônio Carlos Batista, que foram as pessoas que me ensinaram isso que eu sei, que me trouxeram essa informação extremamente relevante para a minha vida profissional e para a minha vida pessoal também. Eu levo isso como um objetivo de vida, né, um propósito de vida, e eu agradeço muito essas duas pessoas. E o professor Batista está aí assistindo. Professor, depois o senhor me dá a nota aqui no final aqui para ver se está tudo ok. No curso eu já fui, mas eu quero saber agora por fora aqui se eu estou fazendo direitinho, tá bom? Gratidão a esses professores que são ícones, né? São referência na área de ciência florestal no Brasil, na América do Sul e no mundo. Não é só aqui no Brasil, não. Então, depois você passa o livros, contato. bibliografias publicadas. A gente passa o contato, são nossos palestrantes de 2024, com certeza. Pronto. Aí, Cleber Ribeiro, estamos juntos, comandante, sempre aprendendo. Marcelo Barroso, parabéns, meu irmão Curupira. Meu irmão. A proteger nossos recursos naturais invaloráveis. E o Antônio Carlos Batista, valeu. Bom, Coronel Barroso, meu xará Paulo, suas considerações finais, meu amigo. Olha, Paulo, eu quero agradecer essa oportunidade, já agradeci no começo, agradecer novamente, né, a oportunidade de poder estar compartilhando alguma informação. Eu agradeço, na verdade, a Deus, ao universo, por poder estar podendo trabalhar com isso, né? Eu vim para o Mato Grosso há 30 anos atrás para ser bombeiro, fui bombeiro, continuo sendo bombeiro, lógico, mas eu não sabia o que eu vinha fazer aqui. Achava que ia só trabalhar, depois ir embora, voltar para minha terra, para o Rio de Janeiro, e não. Na verdade, aqui eu construí minha família, meu filho é daqui, meu filho é pantaneiro, e eu tenho um amor muito grande por essa terra, e eu descobri o que eu vim fazer aqui. Eu vim fazer exatamente isso que eu estou fazendo, né? Defender o meio ambiente na proteção contra incêndios florestais. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com todo mundo e ter uma equipe grande que trabalha. Eu sou só o representante, eu estou aqui hoje representando, tá? Um monte de especialista lá da BNT, um monte de bombeiro que trabalhou comigo a vida inteira, né? Coronéis que foram meus chefes, que me passaram informação. Hoje eu estou trabalhando com os indígenas, estou aprendendo muito com os indígenas, com um pantaneiro voluntário que trabalha lá. Então, assim, eu sou apenas uma das pessoas que estão no mundo e que, por acaso, estou aqui nesse momento tentando passar toda essa informação e aprender, né? A gente está aprendendo muito. Esse evento eu aprendi muita coisa, eu não consegui assistir todas as palestras, mas parabenizo você, o Paulo Cardoso. Você é sempre uma grande referência nessa área aí também de organização de eventos dessa natureza. E aos patrocinadores Equilíbrio, Quiro, GNG e a Mais Floresta, né? E a toda assistência, quem assistiu aí, desculpa o pessoal que talvez eu tenha falado meio rápido, né? Assim, eu sou meio pilhadinho, mas também tinha um horário para cumprir, né? Então, agradeço a todos essa atenção. Tá, muito obrigado mais uma vez, Coronel Barroso. Eu pedi, então, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando até 2024. Valeu muito a presença de vocês, o pessoal participou muito dessa vez. Tivemos uma audiência fantástica. Depois eu vou divulgar os números. E lembrando que o pessoal, minha equipe já colocou aqui, que as palestras, se você perdeu a palestra de manhã, viu, Coronel, já está lá no site maisfloresta.com.br. E essa daqui uns 15, 20 minutos também vai estar inteirinha disponível lá, toda a palestra da tarde no site maisfloresta.com.br e daqui uns dias também no site nofirebrasil.com.br. Muito obrigado a todos, até o próximo evento, se Deus quiser. E o nosso diretor Guilherme, roda a vinheta para a gente encerrar. Tchau, muito obrigado, valeu.